Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por estarem participando conosco. Acho que a gente está caminhando para 500 inscrições. É realmente surpreendente aí o volume e o apetite por informação sobre o tema. Obrigado por estar conosco aqui. Eu sou o Jair Queiroz, mais uma vez, para quem não pôde me acompanhar nas instruções iniciais, analista de investimentos aqui da Apex Brasil. Coordeno vários projetos nossos para facilitar com que investimentos de Venture Capital e Private Equity possam vir em favor dos nossos gestores brasileiros de fundos, assim como as nossas empresas. Eu vou passar só mais umas instruções básicas aqui. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente vai fazer hoje o webinar Embrapi Apex Brasil, o desenvolvimento de novos produtos com Israel. Vamos falar um pouquinho sobre esse histórico, sobre a Embrapi, como é que funciona e aquilo que a gente gostaria de identificar sinergias com os israelenses e desenvolver em parceria com a Embrapi. São 10 milhões de dólares disponíveis para que vocês possam estar trabalhando. Vocês só têm que ser competitivos o suficiente na proposta de projeto e no relacionamento com esses parceiros. A gente vai explicar tudo isso aqui hoje com muita calma, com muita tranquilidade. As informações desse webinar vão estar disponíveis num comunicado que a gente vai mandar de agradecimento logo depois, onde você vai poder ver ele na íntegra. Mais algumas informações iniciais, caso você tenha algum problema de acesso ou precise de suporte, nós temos a nossa fantástica colega nos dando apoio aqui, a Nathalie Quadri, da nossa equipe de investimentos, assim como vocês podem encaminhar um e-mail para o apexbrasil@apexbrasil.com.br. A gente espera que essa dinâmica dure em torno de 45 a 50 minutos. Estão comigo aqui presentes ao longo dessa programação que a gente vai desenvolvendo aqui, como se fosse um talk show, bem dinâmico mesmo. O diretor de gestão e planejamento da Embrapi, o José Luiz Gordon, e também a assessora da presidência e responsável pela área de cooperação técnica da Embrapi, a senhora Denise Nedemaia. Oportunamente, eu vou passar a palavra a cada um deles. Passado essas introduções iniciais, só para aqueles últimos que estão chegando agora, mais uma vez, vocês podem nos acessar tanto online quanto por telefone. Se online, basta clicar no link que foi compartilhado pelas inúmeras comunicações que foram disparadas. Se gostariam de se juntar por telefone, precisam se deslocar, quer facilitar, também não tem problema. As informações são aquelas que foram nos convites o número para o acesso, vou repetir, a minha colega Nathalie Quadri vai colocar mais uma vez aí, basta ligar para o 011 3181 3982 e uma vez que a máquina pergunte qual é o número da conferência e da reunião, basta informar o número 9751 7187. Feito isso, gente, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso encontro aqui hoje. A Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação, ela vai estar compartilhando com a gente um pouquinho do histórico de um edital de cooperação que foi firmado com Israel, assim como os seus mecanismos de subvenção para a criação de novos produtos e soluções de base tecnológica. Nesse edital e no âmbito do nosso escopo, a gente vai estar focando um pouquinho mais nas áreas de internet das coisas, ou como diria o bom mineiro, internet dos trem, e agritech, saúde, com uma pegada um pouquinho maior para fármacos e também soluções de telecom. Há também oportunidades para materiais avançados. Além de passar por isso, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o modelo de parceria com a Embrapi, como é que vai ser o trabalho junto com os israelenses, um pouquinho do histórico, tudo que está acontecendo, e eu vou chamando aos poucos aqui os nossos colegas para a gente estar compartilhando esse conteúdo. Para começar, então, eu vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês, que eu vou compartilhar agora uma tela, e eu vou chamar aqui e apresentar o nosso colega, o diretor de gestão e planejamento da Embrapi, José Luiz Gordon, para dividir um pouco de conhecimento com vocês. 2 segundinhos que eu já vou compartilhar a tela. Rapidinho. Pronto. Aqui. Compartilhar. Área de trabalho. Maravilha. E 1, 2, 3. Modo apresentação. Gordon, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho com o público sobre o que é a Embrapi, como é que funciona o método e o mecanismo de financiamento de vocês, né, nesse modelo tripartite, e, em especial também, e acho que seria mais apropriado você começar nesse sentido, como é que se deu esse histórico de fazer essa parceria com Israel, de onde é que isso tudo começou e suas expectativas, por favor. Primeiro, eu queria dar uma boa
tarde para todos que estão aí acompanhando esse webinar. Agradecer aqui ao Jaime e à Apex por promover esse webinar, um momento bem importante para a Embrapi, porque essa parceria com Israel, especificamente a parceria entre a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e a Autoridade Israelense de Inovação, está sendo um marco para a Embrapi no fomento a projetos internacionais com nossos parceiros. Nós já tivemos outras experiências, a gente acredita que a partir dessa nova parceria com Israel, a gente possa cada vez aumentar o número maior de projetos entre empresas brasileiras e empresas, nesse caso, de Israel. Essa parceria, ela aconteceu a partir de algumas visitas que foram feitas pela equipe da Embrapi em Israel, tanto feitas por mim como pela presidente da Embrapi, e nós percebemos que tinha uma grande sinergia entre o ecossistema de inovação israelense e o ecossistema de inovação brasileiro. Nós percebemos que tinha muitas oportunidades para as empresas brasileiras cooperarem em desenvolvimento tecnológico junto com as empresas israelenses. Né? Entre essas coisas, na área de energia, na área de manufatura 4.0, na área da saúde, uma gama variada de projetos podem ser feitos. Então, assim, o ecossistema israelense é um ecossistema efervescente em inovação, o cerne da economia hoje, cada vez mais, é a área de inovação, e o Brasil está cada vez mais trabalhando para botar a inovação no centro da economia. Então, é fundamental para as empresas brasileiras estarem convivendo com esse tipo de ambiente e interagindo com empresas que têm cada vez mais na sua matriz principal, no seu eixo principal de inovação. Então, surgiu essa ideia, conversamos com a autoridade israelense de inovação, a possibilidade de nós fazermos essa interação para que empresas brasileiras, dentro do modelo de apoio e financiamento da Embrapi, que eu vou explicar logo mais, junto com empresas israelenses apoiadas pela autoridade israelense, pudessem ter projetos conjuntos, dessa forma desenvolver tecnologias e abrir mercados para ambas, tanto para a empresa israelense quanto para a empresa brasileira nos dois países. Então, a ideia é essa, fortalecer projetos de tecnologias, ajudar a competitividade da indústria brasileira a partir dessa parceria. Eu vou aqui aproveitar, vou tomar 2 minutos do tempo de vocês para explicar rapidamente como funciona o modelo da Embrapi, não sei se todos conhecem. Então, eu vou rapidamente falar sobre a Embrapi, apenas para contextualizar. A Embrapi é uma organização social, é uma instituição que recebe recursos do governo de 3 instituições principais. Ministério de Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações. Recentemente, vocês viram o ministro Marcos Pontes lá em Israel, inclusive foi lá dialogar para aprofundar mais a parceria da Embrapi junto com Israel, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Essas são as 3 fontes de recursos da Embrapi. A Embrapi tem como missão, como está bem nessa tela, financiar projetos de demanda do setor empresarial, ou seja, do dia a dia, da necessidade daquilo que o setor empresarial percebe que são problemas deles, de qualquer porte de empresa, sejam startups, médias empresas, pequenas empresas, grandes empresas, com centros de pesquisas que nós chamamos unidades Embrapi. Esses centros de pesquisas são alguns dos melhores centros de pesquisas que tem no Brasil e alguns no mundo. E nós fazemos com que exatamente linke essa ponte entre empresas e centros de pesquisa, mas em projetos que são do setor empresarial, de demanda do setor empresarial. Então, o que a gente chama de unidades Embrapi, que são esses centros de pesquisa, que hoje são 42 credenciados pelo país, tem 600 credenciados, são que tem centros com grande excelência em infraestrutura, excelência de pessoal, foco tecnológico, capacidade de atender o setor empresarial, agilidade, flexibilidade, porque a gente sabe que o setor empresarial, a atividade de inovação é muito ágil, é muito flexível, então nós exigimos isso desses centros. Eles têm que atender no timing do setor empresarial, com infraestrutura de ponta e capacidade técnica de ponta que ajuda muito o setor empresarial. Esses são os 42 unidades Embrapi, espalhadas pelo Brasil, diferentes focos tecnológicos. Eu acho que é mais fácil para vocês entrarem no site da Embrapi, no www.embrapi.org.br, e lá vocês podem procurar por área tecnológica, por competência tecnológica ou pelas unidades Embrapi, em várias formas de tentarem achar a melhor unidade que pode atender a demanda tecnológica da sua empresa. De qualquer jeito, vocês podem procurar a Embrapi, vocês podem mandar e-mail para assessoria@embrapi.org.br, que também pode ajudar vocês na busca por qual melhor unidade pode atender vocês nessa parceria. Como é que funciona, né, o modelo de financiamento da Embrapi? Então, é bem simples de entender. 1/3 do valor de qualquer projeto entre uma empresa e uma dessas 42 unidades Embrapi, a Embrapi financia 1/3 do valor desse projeto com recurso não reembolsável. O que é o recurso não reembolsável? É aquele recurso, entre aspas, a fundo perdido. Na verdade, ele vai gerar inovação, então ele vai gerar muito mais coisa do que
não é fundo perdido, né? Mas, atenção, a fundo perdido, minha gente. E é um recurso não reembolsável, muito bom para a empresa. Diminui o custo da empresa, diminui o risco da empresa e ajuda na atividade de inovação. Se o projeto não der errado, é um recurso que ela não precisa devolver. Os outros 2/3, como é que ficam? Ficam divididos caso a caso, vou repetir isso, os outros 2/3 são divididos caso a caso entre a empresa e a unidade Embrapi. Não existe uma regra dos outros 2/3. Tem alguns casos 50%, outros em 30%, outros em 20%, depende da negociação. E toda a negociação é feita direta entre a empresa e a unidade Embrapi. Não existe um edital da Embrapi, não existe uma chamada pública. Então, as empresas que estejam interessadas em fazer projetos com a unidade Embrapi, mesmo no âmbito da parceria com Israel, a Denise vai entrar aqui e vai explicar isso certinho. Procure as unidades Embrapi, negociem o projeto, apresentem os parceiros de Israel. Se não tiverem parceiros em Israel e que tiverem interesse, encaminhe para a Embrapi, que nós vamos tentar achar um parceiro para você. Mas a negociação é direta, feita com a unidade Embrapi. A unidade Embrapi tem autonomia para negociar projeto com a empresa, negociar projeto, fechar e aprovar. É rápido, é ágil, flexível, é desburocratizado. Então, voltando a repetir. 1/3 do valor do projeto, recurso não reembolsável, oriundos da Embrapi. Os outros 2/3 divididos caso a caso entre empresa e unidade Embrapi. Procure as unidades Embrapi, entre no site, entre em contato, e qualquer coisa que precisar também podem procurar a gente lá na Embrapi. Apenas para finalizar, e vou passar bem rápido, a gente tem algumas unidades. Em tecnologia da informação e comunicação, aí tem um conjunto de unidades, vocês procurem no nosso site que elas estão lá. Tem alguns conjuntos de unidades em materiais e químicas, outras em biotecnologia, algumas em mecânicas e manufatura e outras tecnologias aplicadas. Eu não vou ficar aqui falando todas elas. Entre no nosso site e possam contar com a Embrapi para ajudar vocês nesse processo de construir projetos que vão ajudar a competitividade, o crescimento da sua empresa, ganhar mais mercado e poderem criar mercado nacional e internacional. Bom, já era isso que eu tinha para falar, para apresentar rapidamente sobre a Embrapi. A Denise vai vir daqui a pouco, vai explicar exatamente como é que vai funcionar esse processo com a autoridade. Nós estamos muito empolgados, a autoridade israelense também estão muito empolgados. Tem algumas empresas que já estão procurando a gente, então nós também podemos ajudar a fazer esse match em algumas áreas específicas. Estamos à disposição. Bom, muito obrigado. Gordon, muito obrigado. Obrigado por compartilhar com a gente. Mais uma vez, pessoal, fica a oportunidade de ter acesso a esses recursos e acho que até vale uma menção a mais. A gente está falando hoje aqui dessa parceria de cooperação com Israel. Todavia, a Embrapi está aberta também a interagir com outras oportunidades e outras ferramentas de financiamento e parceria com a sua empresa em diversos setores, em diversas gamas. Então, aproveitem o que vai ser compartilhado aqui, extrapolem isso para outras oportunidades, outras chamadas e aproveitem a oportunidade. Eu vou chamar agora aqui para se juntar a nós a nossa colega Denise Nedemeyer, da assessoria da presidência e responsável pela área de cooperação técnica. Denise, bem-vinda. E eu vou fazer aqui também uma troca de apresentações, que a Denise vai utilizar um outro arquivo. Eu peço só a paciência de vocês, 2 segundinhos, já vamos entrar aqui em modo apresentação. Maravilha. Denise, super obrigado por estar aqui com a gente também e para esclarecer um pouco mais os detalhes de como é que funciona essa submissão de projetos, o relacionamento com a entidade. Eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre um histórico que você já veio ter de cooperação com outros países, no sentido de estar fazendo chamamentos de inovação ao molde que a gente está chamando a atenção hoje de Israel, e na sequência a gente conversa mais um pouquinho. Fica à vontade. Muito obrigada, Jaime. Queria primeiro agradecer à Apex, a todos vocês pela ajuda aqui no webinar, tem sido muito bom. Queria agradecer também a todos os participantes que estão inscritos aqui no nosso webinar, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente seja bem claro e possa auxiliar a vocês a encontrarem os parceiros e a fazerem os projetos. Bom, como o Jaime mencionou, a parceria internacional da Embrapi, ela é muito recente, porque a Embrapi é muito recente. Ela começou a funcionar de fato em 2014. E nós começamos a parceria, primeiramente, assinando um memorando de entendimento com a Fraunhofer na Alemanha. Memorando de entendimento bem geral, de trocas de boas práticas, de trocas de bancos de dados e de parcerias. E depois nós demos um passo além, aderindo aos editais do antigo MIDIC. Então, nós aderimos ao edital com o Newton Fund, com o Reino Unido, com o Israel
e com a Alemanha também. A França não chegamos a participar porque o edital fechou logo depois que nós aderimos. Então, essas foram as primeiras experiências. Agora, mais recentemente, nós aderimos também a 2 editais da União Europeia muito interessantes. Eu queria depois aproveitar e chamar a atenção de vocês para isso, que é o consórcio Eureka, que participam 7 países europeus, e o consórcio Cornet, que também é com recurso da União Europeia e que é um pouco diferente do modelo que tradicional tem sido feito, porque envolve associações setoriais. Então, são associações setoriais com um grupo de empresas dos países, com outra associação setorial e grupo de empresas de outros países. Entendi. Então, é um modelo muito interessante que nós estamos aprendendo e estamos muito entusiasmados. E agora, mais do que nunca, com essa parceria com Israel. Mas antes de você começar, Denise, eu só queria estimular, pessoal, quem quiser encaminhar perguntas sobre o que o Gordon já comentou, ou sobre o que a Denise vai compartilhar conosco, a nossa colega Nathalie Coadio está ali nos dando o apoio total no backstage para fazer a seleção dessas perguntas. Logo depois que a Denise fazer as referências sobre como funciona um pouquinho mais o passo a passo, a gente vai selecionar de 2 a 3 perguntas e tentar esclarecê-las aqui online. Serão 2 blocos de perguntas intercalando as falas que a gente vai fazer. Então, um total de até 6 perguntas podem ser respondidas. Não deixem de encaminhar as dúvidas, sejam sucintos, por favor, que a gente tente responder o mais rápido possível. Denise, por favor. Podemos avançar? Claro. Bom, primeiramente os objetivos da parceria com Israel, né? Com a Innovation Authority of Israel. Bom, claro que é permitir que as nossas empresas, porque o edital é voltado para nossas empresas, para o setor empresarial, adquiram maior competitividade no cenário internacional. E também um estreitamento de laços entre o Brasil e Israel. No Israel, como vocês sabem, tem uma competência fantástica na área tecnológica, nós também temos, e nós temos condições de fazer, então, essa aliança com Israel e promover a maior internacionalização das unidades Embrapi, das empresas brasileiras e dar visibilidade internacional para essas ações que podem ser feitas conjuntamente. Esses são basicamente os objetivos. Obviamente que são gerais, nós temos objetivos mais específicos, entre eles promover produtos novos, inovativos e processos dentro da nossa indústria, de forma que isso entre no mercado, não só nacional, mas também internacional. Entendi. Posso passar? Claro. Bom, o edital com Israel, ela tem 4 áreas, o edital tem 4 áreas prioritárias. Uma delas é a internet das coisas, a outra área é ciências da vida, a outra energia e agricultura, entre outras. Gostaria de fazer uma breve observação sobre essas 4 áreas prioritárias. Elas são grandes áreas. Às vezes, quando a gente escuta agricultura, não se percebe, talvez, o fator de complementaridade que existe entre IoT, Internet das Coisas, e agricultura, por exemplo. E muitos de vocês podem estar se questionando, bom, o meu projeto é de agricultura mecanizada, onde é que eu me enquadro? Não sei. Vocês vão ter que, de fato, abstrair onde está o negócio de vocês e onde vocês vão se enquadrar e a partir daí, tentar achar o seu parceiro, tanto israelense quanto a unidade Embrapi, que poderá desenvolver o projeto específico. E aí, se você me permite, Denise, a gente tomou a liberdade de fazer um contato preliminar com as unidades Embrapi, com os parceiros dessa iniciativa, justamente já para tentar os inspirar sobre o que está sendo buscado ou coisas que se deseja produzir. E está lá naquele arquivo do nosso convite. Vamos compartilhar mais uma vez na mensagem de agradecimento. A Nathalie pode colocar também para vocês o link com esse arquivo para que vocês acessem agora na íntegra todas as áreas prioritárias que a gente disponibilizou, assim como também essas inspirações de desafios que as unidades Embrapi nos compartilharam. Ela coloca daqui a pouco o nosso arquivozinho aí de convite e o link direto no chat para vocês poderem acompanhar. Mas, Denise, por favor. Pois esse breakdown dessas áreas é muito interessante porque dá uma noção de toda a competência das nossas unidades e da afinidade que existe entre as necessidades brasileiras e israelenses. Bom, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o modelo aqui da parceria, né? Nós temos aqui Brasil e Israel. Temos as empresas brasileiras e empresas israelenses, que são vocês, que estão interessados em desenvolver um projeto conjunto de pesquisa, de desenvolvimento. Temos os centros de pesquisa, no caso do Brasil, são as unidades Embrapi.
necessariamente o projeto tem que envolver uma unidade Embrapi. No caso de Israel, tem os centros de pesquisa de Israel, que tem eles lá, que eles já, os israelenses já devem saber quais são, ou também determinadas empresas israelenses que têm o próprio centro de pesquisa também são elegíveis. No nosso caso, não. No nosso caso, a empresa tem que desenvolver o projeto de pesquisa com uma de nossas unidades. Bom, a partir daí, você já identificou seu parceiro com Israel, identificou a sua unidade aqui no Brasil, em Embrapi, qual que vai desenvolver. Muito bem, está feito aí a parceria. Agora nós vamos começar aqui com o passo a passo do que a empresa brasileira, que já tem o seu parceiro, que eu sei que algumas de vocês já possuem um parceiro em mente, como é que ela deve proceder? A empresa brasileira, ela identifica a unidade Embrapi, depois ela apresenta o seu projeto. Isso é importante, gente, prestar atenção no seguinte: vocês vão vender o seu peixe para a nossa unidade. Olha o pitch aí, minha gente. É o pitch, exatamente. Vocês têm que ter o seu modelo de negócio bem definido, vocês têm que saber o que vocês querem, vocês têm que estar lá e falar assim, olha, esse aqui é o projeto a ser feito, é assim, assim, assado, vocês topam. Isso é fundamental. Uma vez que a unidade aceitou, estamos interessados, vocês vão discutir as condições de como esse projeto vai ser desenvolvido. Como o diretor Gordon falou, isso é discutido diretamente com a unidade escolhida. A Embrapi sede não interfere nisso, principalmente em questões de propriedade intelectual, que eu sei que é fonte de grande ansiedade para as empresas que estão desenvolvendo um produto novo, e ainda mais envolvendo uma parceria internacional. A questão de propriedade industrial é um ponto sensível. Isso vai ser discutido com a unidade Embrapi e com os seus parceiros, e vocês vão chegar a um acordo e um entendimento mútuo, e a partir daí está feito. O Embrapi não interfere. Bom, discutiu as condições com o Embrapi, acertou também com o parceiro. Lembrem-se, esse é um parceiro, é um projeto com risco compartilhado, é um projeto conjunto de pesquisa, então tudo tem que ser acertado com todos. Não adianta discutir uma coisa só com a unidade Embrapi e não discutir com o seu parceiro israelense que não discutiu com o centro de pesquisa lá. Então, uma coisa muito importante é que a comunicação esteja bem azeitada, que as condições estejam bem acertadas, para que depois ninguém se frustre, né, com alguma coisa que não ficou bem clara. Bom, acertou com os parceiros, tá tudo encaminhado, a empresa vai assinar um contrato com a unidade Embrapi. Atenção, isso aqui é importante. Os recursos a serem liberados já estão na unidade Embrapi. A Embrapi não vai liberar um recurso depois que o projeto for aprovado. Não, a unidade ela já tem o recurso, ela tem autonomia para começar o projeto de imediato, a partir do momento da assinatura do contrato. Isso é fundamental. Sem necessidade de empenhos, o recurso já está lá garantido. Já está lá, a Embrapi sede não tem que passar por aprovações, nem de exames de proposta, nem de análise de mérito. É tudo uma coisa empresarial, é gestão mesmo de projeto de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Então, a unidade tem toda a autonomia legal e a capacidade técnica para dizer esse contrato aqui que nós queremos assinar, vai ser assim a questão do PI, o recurso está aqui, o cronograma, os deliverables para vocês, empresas, aprovarem ou não, as entregas, né? Nós vamos fazer tais entregas para que vocês tenham um acordo, vai em frente, não vai em frente, gostamos, não gostamos. Quer dizer, vocês serão os clientes da unidade, né? E as unidades também dispõem de estruturas físicas e de todo apoio para que as mais diversas áreas de competência que foram aqui compartilhadas sejam desenvolvidas. No ato do credenciamento das unidades, elas já comprovam toda a sua capacidade técnica e competência para desenvolver projetos de todas essas naturezas, da competência de cada uma delas. Então, é um processo descomplicado que as pessoas às vezes até nem entendem. Não, mas cadê o edital? Cadê as regras? Cadê o formulário? Não, o que nós precisamos, e que é o mais difícil, é o que nós estamos fazendo aqui. É ajudá-los a achar um parceiro de uma empresa israelense, no caso, em que vocês acordem uma pesquisa de interesse mútuo. Basicamente é isso. Denise, obrigado por esses apontamentos iniciais. Lembrando mais uma vez, a Nathalie e a equipe compartilharam com vocês aí nos highlights as áreas de interesse que a gente destacou no convite, que já são áreas quentes. Se você tem uma solução ou já desenvolve um produto nessa vertente e quer dar aquele banho de inovação com um potencial parceiro israelense,
é para esse tipo de coisa que a gente está olhando com mais atenção ainda. Então, inscreva-se, submeta o projeto e tudo mais. Estão fazendo a curadoria aqui de perguntas para nós, estão nos mandando algumas dúvidas para a gente poder sanear. Eu vou dar uma olhadinha aqui, peço licença para consultar o celular. E vamos lá. Primeira pergunta que a gente recebeu aqui da equipe é do João Paulo Longo. Obrigado por estar aqui conosco, João Paulo. Denise, olá, somos uma startup. Podemos apresentar o projeto sem a unidade Embrapi? Primeira pergunta. Podemos fazer a proposta diretamente para a central, ou seja, aqui em Brasília, para a sede? Segunda pergunta. A nossa empresa ficaria com os 2/3 do investimento? Eu acho que a gente tem 3 esclarecimentos aqui a serem feitos, né? À vontade, Denise. Não, como é o nome dele? É o João Paulo. João Paulo, não. Necessariamente tem que envolver uma unidade Embrapi. Segunda resposta, não. O seu projeto não deve ser apresentado para a Embrapi sede. Ele tem que ser apresentado e negociado com uma unidade Embrapi. Qual é a terceira pergunta? O terceiro ponto é se, sendo diretamente com a unidade central, se 2/3 do investimento ficaria diretamente com a empresa. Acho que também não, né? Acho que é um equívoco de interpretação. Não necessariamente. Não. Pode ser um terço Embrapi não reembolsado, pode ser no mínimo 1/3 da empresa e o outro 1/3 pode ser em recursos econômicos da unidade. Agora, Denise, se eu não estou enganado, me corrige, por favor. Eu tenho quase que certeza que o capital de subvenção da Embrapi nunca vai diretamente a uma conta bancária do empresário da PJ. Não há transferência de recursos. Se faz um pacto de um projeto com um cronograma de desembolso mediante entregas e a Embrapi desburocraticamente paga aquilo tão logo cumprido, não é? Exatamente, boa lembrança, Jaime. Não há transferência de recursos, isso é importante. Nem do Brasil para Israel, nem para Israel para cá, nem da Embrapi para a unidade ou sede para a empresa, nem da empresa para a unidade, sim, porque vai ter um contrato entre unidade e empresa. Mas os recursos já estão lá. Então, toda negociação é com unidade. Entendi. Então, gente, mais do que nunca, fica esse ressalte. Isso, e mais um momentinho. Uma lembrança aqui. Nós podemos ajudar a encontrar um parceiro lá israelense, uma startup que precisa de um parceiro que não tenha, peçam que a gente pode ajudar. Exato, gente, presta atenção nisso, que esse é o ponto central de toda essa entrega. Além da gente estar desmistificando, dando conhecimento sobre a oportunidade, as áreas, o funcionamento da Embrapi, o mais importante de tudo, e aí a razão porque a Apex e a Embrapi estão juntas nessa história, é que a gente realmente quer que provas de conceito, novas soluções e produtos aconteçam entre todos os países. Primeiro, é importante que os empreendedores brasileiros manifestem interesse, tenham acesso à informação e façam esse approach inicial com a unidade Embrapi para entender como é que funcionam os fluxos, as regras, sintam-se à vontade com as equipes, saneiem dúvidas. Mas, no segundo momento, e em paralelo, a autoridade israelense de inovação também está promovendo uma chamada no Israel para que as empresas israelenses e os seus devidos mecanismos do lado de lá também sejam cumpridos da mesma forma. A gente tem expectativa que até o dia 18 de abril, não é? Todo mundo aplique as suas negociações. E aí, aonde a gente quer chegar? A gente quer estimular que você que está ouvindo aqui a gente agora, que vai ter acesso à informação depois com a nossa mensagem de agradecimento, contate essa unidade Embrapi, acesse essa informação, use e abuse dos canais de comunicação, que a Denise também vai facilitar nas nossas mensagens de comunicação aqui, posteriores, para que a gente possa enxergar quais são as demandas do lado brasileiro. E se, porventura, não houverem parceiros israelenses ainda cadastrados, a gente vai buscá-los, vai trabalhar com a Autoridade de Cooperação Israelense para compreender se não é possível realizar esses matches. Mas tem mais uma pergunta aqui que eu queria compartilhar, Denise, um comentário. Estão pedindo, infelizmente a pessoa não se identificou, talvez seja até o João Paulo novamente, para falar um pouquinho sobre a propriedade intelectual. Como será o relacionamento entre a empresa israelense e brasileira nesse sentido? Por favor. Bom, gente, a questão da propriedade intelectual, a Embrapi não se envolve justamente para dar liberdade para que o setor empresarial tenha os seus interesses negociados com os parceiros e com a unidade Embrapi. É uma questão delicada, nós sabemos que isso é sempre muito problemático quando há recursos públicos, né? E esse é um dos motivos porque a Embrapi se abstém de se envolver, para que facilite a negociação entre vocês e as nossas unidades. E no caso de uma cooperação internacional, mais do que nunca, é necessário discutir bem como isso vai ser tratado e colocado no papel. Lembre-se que, numa cooperação internacional, vocês estão compartilhando o risco. Então, primeiro tem que haver o entendimento de que
Não só vocês estão compartilhando o risco, mas vocês também estão compartilhando o benefício. Então, a propriedade intelectual, ela tem que ser levada e considerada dentro dessa perspectiva e tem que atender aos interesses de ambas as partes. Isso tem que ser negociado e ficar bem claro no contrato que vocês vão assinar entre a unidade e com seus parceiros. Eu acho até que é interessante, tem mais uma pergunta aqui, mas já que você falou da negociação com a unidade, Denise, eu sou tímido, tenho vergonha, não sei direito como fazer, estou com preguiça. O que você aconselha para que as pessoas descubram qual é aquela unidade mais adequada naquela área de conhecimento e quebrem o gelo? O que elas devem fazer? Olha, eu acho assim, uma conversa internacional, a primeira coisa é que todo mundo primeiro acha que ela é difícil. Pode ser difícil. No caso aqui desse edital com Israel, eu vou ousar dizer que ela é uma oportunidade facilitada. Por quê? Porque nós temos vários mecanismos que estão atrás, tentando favorecer o encontro entre empresas que têm interesse comum. E esse webinar é a prova disso. O que nós queremos é que vocês percam a timidez, saiam da zona de conforto e nos digam, para nós, para a unidade, para a Apex, vocês têm vários canais, tem e-mail, tem telefone, tem WhatsApp. Digam, eu estou querendo participar, não sei como começar, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda naquilo. Não tem problema nenhum, ninguém sabe, todo mundo começa de algum ponto. E com certeza nós temos empresas mais experientes que não precisam desse coaching, dessa orientação, outras não. E é por isso que nós estamos aqui. É para deixar aberta a possibilidade de vocês recorrerem a mim ou ao Jaime, caso vocês precisem de apoio na localização de um parceiro. A gente vai ter mais um bloco de perguntas e respostas daqui a pouco, para dar mais um tempinho para vocês meditarem sobre o que a gente está compartilhando aqui e conversando, mas tem acho que mais um último ponto que chegou aqui, que eu queria que você respondesse, é da senhora Yara, mil perdões, eu não sei como pronunciar o último nome, que sordas, perdão se eu estiver pronunciando errado, mas a Yara pergunta, poderão ser inclusos no projeto despesas relativas à viagem e intercâmbio dos profissionais para a execução do mesmo? Sim. O financiamento da Embrapi, ele cobre toda a parte que nós chamamos de consumables, né? As despesas de custeio. Não cobre parte de equipamentos e a parte de capital, por exemplo, construção de um laboratório, construção de uma sala, melhorias de prédio, isso não. Mas tudo que envolve, por exemplo, da despesa de custeio, contratação de pessoas, viagens, serviços. E também tem uma outra coisa muito interessante, Jaime, que é o seguinte, pode ser contratado até 30% do valor do projeto uma outra empresa, para prestar algum serviço ou colaborar no desenvolvimento do projeto. Isso é muito interessante para as empresas. E, gente, mais uma vez, lembrando que as próprias unidades já dispõem de laboratórios, de equipamentos, de soluções químicas, de componentes para poder agregar valor nesse projeto de vocês e justamente já facilitar todo o trâmite para vocês poderem desenvolver e encaminhar com esse plano de trabalho. A gente vai passar para mais um último detalhe, mas acho que chegou uma pergunta aqui do Lucas Prete, se não me engano. Lucas, você pergunta... são disponibilizados algum tipo de lista de participantes desse programa e áreas de interesse? Acho que só para enfatizar, a gente compartilhou aí no link com vocês um convitinho nosso e lá tem um outro link direto, bem simples, está destacado no balãozinho com áreas de interesse. Na primeira parte dele está as macro áreas de tecnologia e concentração industrial e no segundo momento, de maneira não exaustiva, fique à vontade, a gente está dando mais de 40 tópicos de projetos, sugestões para te inspirar e coisas que a gente está olhando, que a gente sabe que é quente, que os recursos já estão ali. E caso não haja, e isso a gente já pode garantir, a Humanidade Embrapi está pronta para casar com você se você tiver uma solução interessante disso daí. Só tem que afinar o pitch. Caso não haja ainda um parceiro israelense, aí vai ser o nosso trabalho, junto com a autoridade israelense de inovação, facilitar essa conexão e compreender se não é possível ativar alguém. Mas vamos mover agora com o programa, depois a gente vai para o segundo round de perguntas. Eu queria que você compartilhasse agora, Denise, um pouquinho mais sobre quais são as suas recomendações de faça e não faças, né, de do's and don'ts nesse processo. E se você puder também botar um pouquinho de compartilhar com a gente 1 ou 2 cases, um de fracasso e um de sucesso, para poder ilustrar para o pessoal, vai ser uma maravilha. Por favor. Bom, gente, os do's and don'ts, né, as boas práticas.
A primeira que eu recomendaria com muita ênfase é no sentido de vocês construírem, de vocês manterem a credibilidade, quer dizer, construir uma relação de confiança entre a unidade e principalmente entre o parceiro estrangeiro de um modo geral, não só israelense. Toda parceria, seja ela na nossa vida pessoal, seja no trabalho, ela requer essa confiança mútua. E num projeto de pesquisa e desenvolvimento em que pode gerar lucros no futuro, e que deve gerar lucros, e deve gerar uma comercialização, mais do que nunca, essa credibilidade ela tem que ser muito sólida. Vocês têm que passar uma total segurança, total, como é que eu vou dizer, certeza de que o que vocês estão querendo fazer é viável, é bom para o Brasil, é bom internacionalmente, é uma coisa que vai agregar valor para a empresa brasileira, para a empresa estrangeira. Essa é uma questão assim, fundamental nas boas práticas. E para fazer isso, o que vocês precisam muito também é vender bem o modelo de negócio de vocês. Primeiro, conhecer o modelo de negócio. Vocês não vão chegar numa conversa internacional sem saber direito o que vocês querem, o que é que eu estou vendendo. A gente podia, quem sabe, desenvolver isso, desenvolver aquilo. Não, ainda não está pronto para chegar numa negociação internacional. Quando vocês vão chegar com um parceiro estrangeiro, no caso de Israel, que é muito focado, todos eles são muito empreendedores, muito profissionais, vocês têm que estar com tudo na ponta da língua. Olha, meu negócio é esse, eu quero fazer isso, nós temos essa perspectiva, esse potencial, e vender o seu peixe, convencer de que você é o parceiro ideal para aquele projeto. É um casamento, né? É um casamento. E é um casamento profissional. É um casamento que vai gerar lucros e, a partir daí, pode gerar outras oportunidades de negócio também. Então, é importante que quando vocês forem, de fato, conversar com possíveis parceiros e mesmo com a nossa unidade, vocês estarem seguros do que vocês vão oferecer, do que vocês querem. Entendi. Isso é uma das coisas. Podemos passar? Claro, por favor, vamos compartilhar alguns casos ou mais boas práticas. Vamos continuar com as boas práticas. Outra coisa, o fluxo de comunicação entre as partes. Isso também é a gente sempre acha que todo mundo entende o que a gente está falando ou que nós somos muito claros. Nem sempre, né? A comunicação é uma coisa muito complexa, cada um fala de uma forma, cada um entende de uma forma. E como no caso desse edital da Embrapi, esse modelo de compartilhamento envolve várias instâncias, porque envolve aqui no nosso caso a Embrapi, a Autoridade de Inovação de Israel, envolve as unidades, envolve o Centro de Pesquisa Israelense, envolve as empresas brasileiras, envolve as empresas israelenses. Nós temos vários níveis de comunicação. Cada um desses interlocutores e cada um desses atores tem a sua maneira de falar, tem o seu vocabulário, tem a sua forma de comunicar. Agora, quando for fechar o acordo, fechar o contrato, todos têm que estar alinhados, principalmente unidade, empresa brasileira, empresa israelense e centro de pesquisa israelense. Por quê? Porque a Embrapi ela vai ficar por trás disso, nós aqui da sede, né? Nós não vamos participar mais disso, nem a autoridade israelense, porque ela vai providenciar os recursos, nós também. Agora, a comunicação, como vocês vão botar isso no papel, e principalmente o período da negociação, vocês serem muito comprometidos. Por exemplo, eu vou estar aqui já entrando numa coisa de não fazer. Deixar uma mensagem de um parceiro estrangeiro sem resposta por 2 semanas. Não dá, não tem condição. Não dá, gente. A cooperação internacional é imediata. A pessoa mandou um e-mail na mesma hora. Você não dá para responder? Recebi sua mensagem, daqui a pouco eu respondo, vou procurar a resposta, mas diga que você está lá vivo dando uma resposta. Porque, mesmo que você não saiba, olha, obrigada, eu vou responder daqui a pouco, estou viajando, estou entrando no avião, já eu respondo. Para acalmar o parceiro entender que você está ali do lado, sempre que ele precisar, você está ali do lado. E também com a nossa unidade. O que acontece às vezes é que a comunicação começa, aí interrompe, aí quando começa, já perdeu todo o feedback, tem que começar do zero de novo, porque demorou demais. Isso vai atrasando. Isso vai criando toda uma letargia. E no setor empresarial, isso não dá certo. Ainda mais hoje em dia, ainda mais numa área como IoT, como agricultura, como saúde, as coisas são muito rápidas. Então,
isso faz parte do tipo de cooperação internacional que nós estamos fazendo, e é bom que nós aprendamos com essa urgência, né, internacional de responder na hora. Em especial os israelenses, que são um papo reto, não tem devaneios. A gente combina que a coisa é assim, acabou e se entende. Muitas vezes há conflitos culturais, porque nós brasileiros achamos que a mensagem foi curta e grossa ou econômica, mas não. Foi dito o que tinha que ser dito, acordou-se que você tem que fazer um deadline, entrega para poder avançar para o próximo passo. É importante essa objetividade e esse carinho que a Denise está ressaltando. Exatamente. Bom, agora eu queria falar também sobre a questão do risco compartilhado, né? Vocês estão numa parceria, vocês estão colocando dinheiro da própria empresa, então vocês estão empenhados. O lado israelense também está colocando dinheiro da empresa deles, dinheiro do governo deles. Então está todo mundo empenhado de que isso dê certo. Então, vocês têm que vocês têm que confiar e acreditar que essa parceria vai dar certo e não achar, por exemplo, que essa empresa está querendo vir aqui me vender um produto que é uma transferência de tecnologia e, na verdade, não é o que a gente quer. Não existe isso, gente. Olha, tem que falar claramente. Não queremos comprar produto para ser adaptado aqui no Brasil, nós queremos desenvolver, nós temos competência, pisem firme, porque nós temos, sim, competência para desenvolver um projeto com risco compartilhado e ter os benefícios econômicos que isso pode trazer. Compreendi. Denise, a gente está começando a chegar um pouquinho perto do deadline que a gente estipulou para encerrar a programação. Eu queria fazer o mesmo round de perguntas e respostas, mas antes, quer compartilhar rapidinho 2 casos, um caso de sucesso e insucesso, para ilustrar para o pessoal? Posso passar mais um aqui? Claro. Você tem mais um? Sim. Bom, eu pergunte, né? Exatamente. Para que vocês fiquem à vontade de sempre entrar em contato com a gente. Bom, 2 casos de sucesso. Um dos casos que eu acho que deu muito certo foi na área de IoT com saúde, então uma área multidisciplinar, o desenvolvimento de uma device, né, de um aparelho que está sendo feito com o Reino Unido e que tem dado muito resultado entre as partes, tanto do lado brasileiro quanto do lado britânico. Todos estão muito empolgados. É difícil? É difícil, sim, porque muitas vezes, principalmente as startups, embora elas tenham uma agilidade, elas não têm uma infraestrutura empresarial pronta para receber. Pronta para receber, para entrar num projeto que às vezes do lado de lá é mais robusto. Então, isso é uma coisa que as nossas startups talvez tenham que pensar um pouquinho antes de botar o pé numa parceria, se elas de fato têm musculatura para entrar. Tanto para não ficar frustrado, quanto para não manchar a sua reputação. Exatamente. Outro caso, eu aconselho muito que, por exemplo, a gente pode se associar, como eu falei, pode ser contratado uma outra empresa para participar do projeto, até 30% do valor total do projeto. E a gente recomenda muito que se observe a questão da legalidade das empresas, da certificação, para que uma empresa não tenha, por exemplo, uma questão de compliance, ou esteja com uma dívida, porque isso pode, ao longo do projeto, vocês estão trabalhando, chega lá na frente, descobre que a empresa está irregular, não sei o que, está devendo isso, devendo aquilo, e pode tudo perder. Então, antes de começar, é bom verificar todos esses casos, porque houve um caso concreto em que uma unidade estava desenvolvendo um projeto com uma empresa brasileira e que no meio do caminho soube-se que essa empresa estava sendo auditada pela Polícia Federal e o projeto teve que ser cancelado. Acho que você entra num pedaço muito importante, a gente vai passar daqui a pouquinho para a sessão de perguntas e respostas, mas como num processo de investimento, de participação acionária, é importante que nesse casamento que você vai fazer com seus parceiros do lado de lá, você também faça algumas perguntas-chave para entender como é que está a empresa dele, se está redondinha, se tem alguma pendência. Óbvio que com muito jeitinho, com muito carinho, não vai agredir a pessoa nem ser ofensivo, porque ele também tem esse direito de entender. Aliás, os lados estrangeiros, eles checam isso de imediato. É fundamental, o que a gente chama da due diligence, né? Exatamente. E, assim, de casos de sucesso, coisas boas, há um projeto também no Reino Unido, de uma unidade nossa, que envolve uma universidade, Cambridge. É muito bacana, E, assim, a troca de pessoas vem para cá, pessoas vão para lá. Aliás, uma coisa que eu recomendaria, assim, dentro das boas práticas, em determinado ponto, marquem encontros reais. Não fiquem só no virtual. É importante esse contato pessoal com os parceiros, para que vocês se conheçam, para que vocês criem a credibilidade, para que vocês comecem a criar uma relação mais permanente e que dure mais tempo e que crie essa empatia que é necessária entre parceiros. Então, não fiquem só nas conferências, nas videoconferências e nas ligações, nos calls. Marquem também uma ida lá, uma vinda aqui. Olhem nos olhos.
assinem olhando e confiando no que vocês estão fazendo. Claro. Gente, quem está acompanhando desde o início, a gente já está caminhando daqui a pouquinho para o fim, não vai demorar muito mais, mas só para fazer uma checagem geral de tudo. Pode parecer um pouco abstrato, mas na verdade o tom aqui é liberdade e não burocracia. Você tem total liberdade para procurar nesse exato momento um parceiro seu em Israel, numa área de que você tem interesse no âmbito desse edital que a gente está conversando, alguém que tem uma solução de inteligência artificial, alguém que tem um braço robótico que lhe auxiliaria em alguma coisa, ou então um material de grafeno com a propriedade de resistência X, Y ou Z que você gostaria de aplicar em algum produto seu, você está livre. Basta cutucar esse cara, conversar com ele e vir apresentar para a unidade Embrapi que as coisas vão acontecer. Mas, Jaime, com quem que eu falo? Com quem que eu procuro? A Denise já deu aqui a prática. Mande um e-mail para qualquer um dos canais que a gente está dando. Gente, eu gostei da coisa do edital de inovação. Tem ou não tem um parceiro ainda em Israel, mas eu quero participar e meu assunto é isso. Com quem que eu falo? A gente vai endereçar, vai encaminhar para que você possa fazer isso. E importante, temos até o dia 18 de abril para que você tenha ciência do que você deseja fazer, para que você tenha um potencial parceiro negociado em Israel e haja um projeto apresentado à Embrapi e à Autoridade Israelense de Inovação. A partir desse momento deflagra-se um processo de banca, todos os detalhes que a gente vai compartilhar no cronograma desse edital, mas até o dia 18 de abril tudo tem que ter acontecido. E a gente está fazendo esse processo aqui de comunicação e pretendemos fazer mais para poder chegar lá. Denise, a gente vai para o segundo bloco de perguntas e respostas. A Nathalie está fazendo aqui a curadoria para a gente e já me encaminhou. Vou pedir mais uma vez a liberdade para chegar aqui meu WhatsApp para poder ler para vocês. O Marcos pergunta, existe um teto da liberação de verba do Embrapi? Ou seja, qual o valor que pode ser investido, máximo e mínimo? Ô, Marcos, olha só, Marcos, o que foi acordado com a autoridade israelense é que cada lado investiria $1 milhão por ano, um total de 5 anos, um total geral de $10 milhões. Bom, não existe um teto, tá? Isso depende do projeto, isso depende da viabilidade, isso tem que ser discutido com a unidade. A unidade que vai dizer, olha, esse seu orçamento aqui, ele está superdimensionado ou subdimensionado, porque tem experiência e sabe também dimensionar o valor dos projetos. Então, não existe um teto. Agora, é claro que nós queremos que o projeto seja financiado de uma forma balanceada de ambos os lados. Então, nós não queremos que a empresa brasileira ou a Embrapi coloque, um aporte, um valor muito acima do que não haja participação do Israel. Israel e vice-versa. Senão não seria cooperação, não é? Marcos, obrigado aí pela participação. A Gláucia, do BDMG, também pergunta aqui, talvez seja o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, mil perdões, mas ela nos pergunta aqui, a identificação do parceiro israelense poderá ser feita tanto pelas unidades Embrapi quanto pelas empresas? Mais pelas empresas, Glaucio, tá? Vocês é que têm que identificar seu parceiro de vocês. É claro que as nossas unidades, elas têm experiência em algumas áreas e elas já conhecem algumas empresas e podem facilitar e facilitam esse encontro, esse matchmaking entre empresas brasileiras e israelenses. Atenção, o mais difícil é achar o parceiro. Você está certa com a sua pergunta, Glaucio. É muito difícil você achar o parceiro certo. Por isso que nós estamos aqui. Esse é o objetivo desse webinar. É facilitar com que vocês encontrem o parceiro correto. Portanto, peça ajuda. A unidade pode ajudar, nós podemos, a Apex pode, a autoridade israelense, os representantes de Israel no Brasil, os representantes do Brasil em Israel, estão todos aqui dispostos a ajudar. Gente, eu acho que a gente está caminhando para o momento final do nosso seminário, a gente já está estouradinho aí uns 2 minutinhos. Mais uma vez, a gente vai encaminhar para vocês um comunicado com os links de acesso ao teor no edital, o formulário de inscrições. Enfatizamos que que vocês realmente façam todo esse arsenal de perguntas e interação com o lado israelense para poder achar o seu parceiro. Incentivamos tremendamente que você tire as dúvidas e contate aquela unidade Embrapi que tem expertise no projeto que você está trabalhando. A Embrapi e a Apex vão compartilhar com vocês mais informações sobre como ter acesso nisso daí. E, mais uma vez, eu não canso de repetir, porque a gente não quer que a coisa fique abstrata.
sai correndo agora para o mercado israelense e vai buscar qual é o parceiro ou a empresa, a startup, que tem aquela solução que faz o market fit perfeito para que o seu produto ou a solução que você queira desenvolver atinja a disrupção, pegando aí, perdão pelo neologismo do inglês, ou então aquela inovação incremental que lá já está pronta e desenvolvida e que você gostaria de trabalhar. Conversa com essa pessoa, pré-apresenta essa proposta de parceria e manda para a gente para poder trabalhar. Denise, Jaime, não temos esse parceiro. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu achei a oportunidade muito boa e identifico que Israel, investindo aí todo ano 2% do seu PIB em inovação, vai ter essa tecnologia. A gente vai tentar acessar os nossos parceiros da nossa rede e correr atrás disso para você também. Vamos ser um pouco mais limitados, porque vocês seriam muito mais assertivos, mas que a gente vai trabalhar, vai trabalhar. Denise, eu queria que você deixasse sua mensagem final. Pois não, eu deixo sim. Olha, nós estamos planejando fazer também um webinar internacional com as empresas israelenses. Então, nós teremos uma outra etapa para aquelas que precisam de parceiros, fazermos esse novo momento, agora envolvendo empresas israelenses, e depois nós pretendemos também fazermos algumas reuniões de prospecção, não é, Jaime? Exatamente. A Apex vai nos ajudar a promover reunião de prospecção entre vocês, carne e osso, gente brasileira com gente israelense, empresas brasileiras, empresas israelenses, isso tudo até a data do 18 de abril. Esse é o nosso planejamento. O principal objetivo é esse, porque se a gente não fizer esse encontro entre vocês, não vai sair prova de conceito co-desenvolvida nunca. E essa é a meta Apex Brasil. E eu queria agradecer não só as unidades Embrapi, que têm respondido maravilhosamente bem aqui ao edital, mas também a todas as empresas que entraram em contato comigo pessoalmente, que têm me mandado mensagem. E mais uma vez a Apex, porque tem sido uma resposta fantástica. Eu tenho certeza que nós vamos ter vários projetos implementados. Muito obrigada. Gente, agradecendo também mais uma vez os quase 500 inscritos no nosso webinar. A gente vai disponibilizar isso daqui gravado, todas as informações. Nos deem 2, 3 dias apenas para confirmar tudo, editar os arquivos, que a gente já compartilha. Já foi para Israel, já foi lugar. Está procurando lá no site da Tecnion, do Instituto Weizmann e companhia, cadê o seu parceiro com quem você pode falar? Está perdendo tempo, é melhor fazer isso agora. Gente, muito obrigado. Obrigada. E tchau, tchau. Até mais.